e irmãs, vocês que nos acompanham neste dia, temos a alegria hoje de acompanhar a partilha dos nossos padres que estão em missão, que já estiveram em missão. A vida é missão. Cristo aponta para a Amazônia, que ouvindo estes relatos, participando desta história, assumamos também nós a nossa missão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peçamos juntos a luz do Espírito Santo. Espírito Santo, sopro da vida que faz novas todas as coisas, abre nossos corações às Tuas inspirações, para que ao escutar e aprofundar Tua palavra, aumente em nós o ardor missionário e o cuidado com a casa comum, nossa terra, e o amor a todas as Tuas criaturas. Sobretudo, cada pessoa criada à Tua imagem e semelhança. Espírito de sabedoria, guia nossos passos nos caminhos da missão. Amém. Vamos rezar a nossa oração do mês missionário com os nossos missionários que estão e que já estiveram em missão no Amazonas. Olá, nesse mês missionário, dedicado toda a missão, a oração, a novena, e iniciando Terezinha, a padroeira das missões, daqui do Amazonas, rezo por todos vocês. Peço a oração de vocês, peço a oração de todos para que a missão seja cada vez mais intensificada em toda a terra, todo o planeta, e sejamos sempre na igreja de saída. Oremos. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transportante da missão. Ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa intercessora, na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajuda cada um de nós a sermos testemunhas proféticas do Evangelho, numa igreja sinodal em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. Este encontro é um encontro de partilha. Convidamos todos os padres que já estiveram em missão durante diversos anos no Amazonas, alguns que fizeram a experiência de alguns meses. Os que puderam compartilhar conosco, então vão falar. Nós temos a alegria de ouvir o Padre Ivonei, que é representante do nosso presbitério. Ele irá falar para a gente da história da missão da nossa Arquidiocese de Ribeirão Preto, contando nos diversos tempos a sua experiência. Teremos também o Padre Nivaldo Gil, que juntamente com o Padre Acácio iniciaram a missão em Manaus. Eles irão contar para a gente a história, os lugares onde estiveram. E o Padre Acácio também vai partilhar conosco a respeito do desdobramento da missão a partir de Manaus, tendo feito uma experiência no Peru, no Canadá e agora na África. Depois eu terei a oportunidade de partilhar com vocês a experiência que tive em Manaus e até os dias de hoje acompanhando os nossos seminaristas do propedêutico que todos os anos vão para lá fazer esta experiência. Por fim, teremos a partida do Padre Maciel, que está lá no Amazonas, na Arquidiocese de Manaus, na paróquia do Careiro da Várzea, com as suas dezenas de comunidades vivas, comunidades abertas àquilo que é o projeto de Deus. Eu sou o Padre
Ivonei Adriane Bortia, sou pároco na paróquia São João Batista, na cidade de Sertãozinho, já há 15 anos que eu estou à frente da paróquia. Também hoje estou como representante dos presbíteros da nossa Arquidiocese de Ribeirão Preto. Fui convidado pelo Padre Marcos Vinícius para partilhar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência missionária lá no Amazonas, contando um pouco para vocês a trajetória do nosso trabalho lá e de maneira especial da minha experiência missionária. Primeiramente, para nós falarmos dentro dessa semana missionária, todos sabemos que o mês de outubro é o mês dedicado às missões, justamente para despertar a consciência de todos nós, porque todos os batizados somos missionários no grande missionário do Pai, que é Jesus Cristo. E a missão, ela acontece no dia a dia, nas nossas famílias, nos ambientes que trabalhamos, que frequentamos, nas nossas paróquias, comunidades, pastorais, movimentos, serviços. Todos nós devemos ter essa consciência missionária. E eu sempre gostei, despertei para esse trabalho missionário, seja a nível de paróquia, dessa missão corpo a corpo, missão dos ambientes, desde quando seminarista. Logo que eu ordenei padre, fomos trabalhar na formação lá em Jardinópolis, no ano 2000. E o Padre Tom foi o primeiro que deu o pontapé inicial na missão lá na região amazônica, justamente porque o Padre Tom foi visitar, lá em São Sebastião do Atumã, uma religiosa amiga dele. Quando ele estava na sede da prelazia, lá no ano 2000, ele conheceu o Padre Miguel, que era o vigário-geral daquela prelazia, um espanhol, que estava naquela prelazia há pouco tempo, e ele então, conversando com o Padre Tom, despertou o interesse de vir conhecer a nossa Arquidiocese de Ribeirão Preto. E assim eles fizeram, conversaram, e ele veio visitar a nossa Arquidiocese, conheceu na época Dom Arnaldo, e a partir de então começaram a conversar. Em 2001 nós fomos fazer um trabalho de desobriga na prelazia de Itacoatiara por 30 dias. Foi eu, Padre Tom, Padre Nivaldo, Padre Pedro na época era diácono, Edimário, Padre Marcos Cândido, e fomos lá, ficamos 30 dias. Desobriga. No ano seguinte, repetimos novamente a nossa presença lá. 30 dias. 2002, e eu fiquei 40 dias em Novo Remanso, que é uma vila que pertence a Itacoatiara. Primeiramente, esse contato com o povo, com a realidade local, visitando, celebrando, atendendo as pessoas, ajudando aquela igreja local. Depois, o trabalho continuou mais um pouco, Dom Arnaldo juntamente com essa equipe, só que na hora de acertar um contrato, não foi possível fazer um contrato para nós permanecermos em Itacoatiara. Com isso, ficou parado por um tempo. Dom Luiz Soares, que era bispo de Manaus, arcebispo, percebendo que nós não estávamos mais lá em Manaus, em Itacoatiara, entrou em contato com Dom Arnaldo, começaram a conversar novamente, e a partir então de 2006, fevereiro, Dom Arnaldo levou os dois padres, Padre Acácio, para a paróquia do Careiro, da Várzea, e o Padre Nivaldo Gil, que assumiu a paróquia do Educandos, do Perpétuo Socorro. Realmente um sonho que estava sendo concretizado. Fizeram um contrato de trabalho por 3 anos, mais 3 anos renovado. Enfim, a partir de então nós estamos lá. Aí veio o Dom Joviano, continuamos o nosso trabalho, e agora com Dom Moacir
o trabalho tem ganhado mais corpo, mais força, dizendo que nós precisamos, né, ajudar os padres que lá estão trabalhando. Então nós temos lá, como vocês sabem, o padre Edmário, que está na prelazia de Taquatiara, que voltou para lá, está numa paróquia em São Sebastião do Atumã, servindo aquela prelazia. O padre Maciel, na paróquia do Perpétuo Socorro, no Carreiro da Várzea, na região metropolitana de Manaus, fica a 40 minutos de Manaus de barco, com quase 80 comunidades. E o padre Luiz Gataroso, que está na paróquia Nossa Senhora dos Aflitos, lá na Betânia, que é a nossa paróquia base, onde nós ficamos para ajudar, seja o padre Luiz na capital ou o padre Maciel com as suas maiores exigências. Ou seja, então, nós temos ido. Então, nós fomos já vários padres, ficamos lá alguns meses, alguns dias, seminaristas têm ido, todos os alunos que terminam o quarto ano de teologia faz 2 meses de estágio, tudo aquilo que já é de conhecimento de todos vocês que estão me assistindo, me acompanhando. Então, a minha experiência lá, primeiramente por 3 anos de desobriga em Taquatiara, 2001 a 2003, foi uma experiência muito válida, e agora eu voltei em 2018, permaneci lá no Careiro e também na Betânia por 2 meses. E esse ano eu estive lá por ocasião da posse do padre Luiz Gataroso e também no encerramento do trabalho do padre Tiago, que ficou lá 3 anos e meio à frente da paróquia, sucedendo o padre Marcos Vinícius. Uma experiência muito válida, por isso eu deixo esta mensagem para todos os nossos padres, né, seminaristas, religiosos, religiosas, leigos e leigas da nossa arquidiocese, que vale a pena ter esse olhar missionário, primeiramente para a nossa realidade de Brasil, a região norte. Recentemente, né, tivemos um sínodo para a região amazônica, convocado pelo Papa Francisco. Fruto desse sínodo nasceu uma exortação apostólica que nós temos, né, em mãos, querida Amazônia, ao povo de Deus e a todas as pessoas de boa vontade. É uma exortação, uma orientação para despertar a consciência missionária da Igreja. Nós vamos contribuir, mas nós aprendemos muito. A gente aprende muito com aquela realidade local. Se nós temos hoje, por exemplo, aqui na Arquidiocese de Ribeirão Preto, as paróquias, as estruturas, lá nós encontramos também uma igreja viva, uma igreja participativa, aonde a liderança leiga tem bastante participação na vida das comunidades, embora tenha uma carência muito grande de ministros ordenados. Por isso, quando nós vamos também para fazer companhia para os nossos padres que lá estão. É uma experiência bonita de estar com eles, convivendo com eles, dando a eles o apoio necessário, dizer, nós estamos com vocês aqui. Esse ano, por causa da pandemia, nós não fomos, né, pessoalmente, mas nós estamos unidos a eles na oração e agora também sempre colaborando materialmente com os trabalhos realizados lá. A Arquidiocese sempre tem ajudado naquilo que é possível os nossos padres que estão trabalhando lá. Então realmente é muito importante, principalmente o padre Maciel, que tem um desafio maior, porque ele está no interior. A paróquia dele tem quase 80 comunidades, grande parte é toda ela visitada por barcos. E nós sabemos também o custo, o combustível lá é muito caro, então precisamos estar atentos também a isso, né? Ajudando materialmente, com a nossa presença, rezando. E lá nós visitamos várias comunidades, primeiramente conhecendo a realidade, enculturando naquela realidade local. Não adianta querer ir ajudar
com a mentalidade daqui, né? Com aquela estrutura que nós temos aqui nas nossas paróquias. Nós temos que ir como Abraão, sair da nossa terra e realmente para uma terra nova, aberto aquilo que nós vamos encontrar lá. Então, realmente é uma experiência rica, é uma experiência bonita, gratificante, de desafios, né? De superar também desafios, porque cada comunidade tem o seu rosto, né? O seu rosto amazônico, e as pessoas nos recebem tão bem, as pessoas são agradecidas à nossa arquidiocese, agradecida ao nosso arcebispo, aos padres que lá estão, os que já passaram por lá e aqueles que irão, com certeza, serão também acolhidos em todos os sentidos, dentro da realidade de cada paróquia, de cada comunidade. Então eu posso dizer, as duas experiências feitas lá, seja no primeiro momento, 2001 a 2003, mais num caráter de desobriga, foi muito válido para conhecer aquela realidade, conhecer aquele chão. E agora, voltando lá no Careiro e também na Betânia, realmente aprendi muito e tenho sempre esse pensamento. Esse ano até eu iria passar lá 45 dias, agosto e setembro, por causa da pandemia não foi possível, mas se Deus quiser, no próximo ano quero me organizar, pelo menos para passar lá, se não for 2 meses exato, mas uns 45 dias eu estarei disponível para estar ajudando lá. E para isso eu conto também com vocês que estão me vendo, para que nós possamos fazer esse trabalho, continuar, né? Porque a Igreja de Jesus Cristo, ela é missionária e nós não podemos deixar perder essa dimensão missionária todos os dias. Tem pessoas que falam, mas para que ir tão longe fazer missão se nós temos, por exemplo, tantos desafios na nossa arquidiocese de Ribeirão Preto, nós temos bairros com seus desafios que nós precisamos marcar mais a nossa presença. Até concordo, né? E vejo que nós não podemos perder tempo, mas lá é uma carência maior, né? E é importante fazer essa experiência lá, despertar a consciência dos nossos seminaristas, dos futuros padres, e nós que já estamos no ministério também. Se não possível ficar muito tempo, pode ficar 1 mês, pode ficar 2 meses ou pode ficar um tempo maior, só conversando com o arcebispo Dom Moacir, e o Dom Moacir com certeza vai estar entrando em contato com a arquidiocese de lá para ver todos os trâmites necessários. Mas o importante é ter esta alma missionária. E aqui deixo então esta mensagem para todos vocês, né? Para que nós possamos continuar esse belo trabalho necessário, importante para a Igreja, né? A Igreja de Jesus Cristo, que somos todos nós. Eu sou o Padre Nivaldo Aparecido Gil, tenho 23 anos de sacerdócio e desde a minha infância, desde pequeno, eu já recebi uma influência missionária. Eu nasci no estado do Mato Grosso, do qual nós tivemos a presença de muitos missionários. E desde então aquilo já me chamava a atenção. Vindo morar para o estado de São Paulo, hoje pertenço à Arquidiocese de Ribeirão Preto, e no decorrer da minha formação sempre manifestou esse desejo que nascia daqueles tempos em que eu folheava, meditava as revistas Sem Fronteira, Mundo em Missão, Eco das Missões. E eu sempre dizia, um dia eu irei para as missões. Pronto, em 1997, quando ordenei padre, trabalhei como vigário paroquial na cidade de Batatais, depois em Ribeirão Preto, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, e de lá
nasceu o desejo da experiência missionária. Quando eu e o Padre Tom trocamos algumas ideias de fazer, de nascer, de apresentar ao nosso arcebispo, então, nosso saudoso Dom Arnaldo Ribeiro, que apresentamos que nós iríamos fazer algumas visitas para ver se nascia um projeto missionário. Quando Dom Arnaldo abraçou essa nossa ideia. Aí então, naquele ano, eu fui para a África, em Cabo Verde, onde passei um pequeno tempo lá, né, trabalhando, ajudando numa paróquia. E depois, Padre Tom também foi para a Amazônia, de modo específico na prelazia de Taquatiara. Então, desde então, nasceu esse projeto, essa ideia, essa sementinha do qual Dom Arnaldo motivou. E nisso, vários padres da nossa arquidiocese também manifestaram o seu desejo, como Dom Arnaldo dizia, fazer desobriga. Nós fomos para a prelazia de Taquatiara quando nós assumíamos vários canais, vários trechos de rio. Cada 2 padres pegavam uma vila ou um trecho de rio, ia seguindo dia a dia, passando, celebrando batizados, casamentos, tudo aquilo que tinha necessidade, visitando os doentes. No início encontramos muita dificuldade, devido ao choque cultural, devido à falta de recurso, de dormir em rede dentro do barco. Então, todas aquelas questões fez com que, nos nossos primeiros anos na Amazônia, foi bastante sacrificado, porém muito gostoso. Eu tenho recordações maravilhosas, experiências e desafios que enriqueceu cada vez mais a minha vocação. Então chegou o momento quando eu fui para morar lá na Arquidiocese de Manaus. Nós fomos para Manaus, na Arquidiocese, eu e o Padre Acácio. Eu fiquei na paróquia do Educandos, em Manaus, e o Padre Acácio lá na paróquia do Careiro. E nós tínhamos um trabalho em conjunto. O Acácio era meu vigário e eu era o vigário do Acácio. Então nós tínhamos toda uma programação. Cada semana passava 8 dias, 15 dias, visitando comunidade por comunidade. E isso enriquecia cada vez mais o nosso desejo de avançar para as águas mais profundas. Nós chegando em Manaus, nós não tínhamos casa. Aqui eu quero ressaltar que quando nós fomos morar em Manaus, Dom Arnaldo foi conosco. Foi Dom Arnaldo, Padre Elviro, eu e o Padre Acácio. Foi um momento muito bonito da nossa chegada, junto com o povo, a comunidade, quando nós fomos para o Careiro da Várzea. Foi uma experiência riquíssima. E naquele momento nós sentimos assim muito apoio da arquidiocese, quando nós experimentamos aqueles desafios, pois nós chegamos lá, nós não tínhamos casa, não tinha carro, não tinha barco. Então foi um grande desafio. E aquilo não foi dificuldade para nós. Nós enfrentamos, batalhamos, conseguimos casa, conseguimos barcos, conseguimos carro, conseguimos reformar a igreja. Graças a Deus, com apoio da nossa arquidiocese. Vários padres aqui da nossa arquidiocese ou de outros projetos de organizações, de ONGs, de movimentos da igreja, que nos ajudaram muito, muito. Então, cada vez mais nós fomos enculturando, abraçando aquela causa. E, meus irmãos, foi assim uma experiência riquíssima. Sabe, cada vez mais que a dificuldade aparecia, mais nós procurávamos avançar. E cada dificuldade ia abrindo novas portas, novos horizontes. Então hoje eu digo para vocês, estou aqui, eu passei 9 anos
Passei 9 anos morando na Amazônia. Foi essa experiência riquíssima quando, a pedido de Dom Joviano, eu voltei para a Arquidiocese de Ribeirão Preto e foi designado a vir morar aqui em Cajuru. E aqui em Cajuru também senti uma dificuldade muito grande. Eu não aceitava, eu achava que para que eu fosse missionário eu tinha que voltar para os outros lugares. Eu não entendia que Jesus pedia que eu florescesse aqui, que a minha missão agora seria aqui em Cajuru. Então hoje me sinto realizado e digo, vale a pena ser missionário, vale a pena rezar pelas missões, vale a pena ajudar financeiramente as obras missionárias. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que dos nossos seminários surjam vocações missionárias. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Olá, sou Padre Acácio Ferreira Rocha, sou natural da Bahia, mas pertenço ao clero de Ribeirão Preto. Fui ordenado por Dom Arnaldo Ribeiro no ano de 2001, junto com outros companheiros. E comecei a minha experiência missionária fora da nossa Arquidiocese de Ribeirão Preto, ainda em 2001, quando eu estava apenas com 10 dias de ordenado. Durante 3 anos fomos por um período de experiência no projeto Ribeirão Preto, Prelazia de Itacoatiara, no Amazonas, onde durante aqueles 3 anos nós fizemos experiência de desobrigas nas férias de junho e julho. Depois de ter encerrado o projeto na Prelazia de Itacoatiara, então fomos convidados pelo então arcebispo de Manaus, Dom Luiz Soares Vieira, e então Dom Arnaldo conversou conosco. Nós também manifestamos o nosso desejo de voltar às missões. Então fomos para Manaus, onde começamos o projeto Ribeirão Preto Manaus. Fomos destinados para as paróquias Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Careiro da Várzea, e também Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no bairro do Educandos, em Manaus. Eu particularmente estive no Careiro da Várzea num primeiro período de 3 anos, depois retornei a Ribeirão Preto, e depois de um ano em Ribeirão Preto, no ano 2009, que estive em Ribeirão, voltei a pedido novamente do arcebispo e dos bispos auxiliares para Manaus, e lá então assumi por 6 meses a paróquia São Pedro Apóstolo, na cidade de Manaquiri, e depois, quando a paróquia do Careiro ficou vacante novamente, então o arcebispo Dom Luiz pediu-me para que eu retornasse ao Careiro da Várzea, e então reassumisse os trabalhos. Em Careiro da Várzea foi uma grande e longa experiência, muito gratificante. Fiquei em Careiro da Várzea até basicamente meados do ano de 2015. Então esse período foi de muita aprendizagem para mim. Tenho um grande carinho pelo povo de Careiro da Várzea, tenho uma grande admiração pelo trabalho de todas as comunidades e de todo aquele povo a quem eu prezo muito. Neste período que estive nas missões no Amazonas, em diferentes parques, paróquias, regiões, prelazia, pude observar que a exortação apostólica Querida Amazônia do Papa Francisco, especialmente nos números 99 a 103, quando fala da força e o dom das mulheres na igreja, na vida da igreja. Isso para mim foi muito visível quando estive na Amazonas, especialmente na paróquia do Careiro da Várzea, quando o Ministério das Mulheres
a força delas, o dom, né, que elas carregam consigo é muito forte. E não consigo ou não consegui perceber muito uma luta ou uma necessidade de fato, pelo menos nas nossas comunidades, que eram bastantes, e a participação e a liderança das mulheres era muito forte. Eu não percebia uma necessidade das mulheres, por exemplo, dentro da reivindicação de querer ser sacerdotes, querer ser padres. Elas simplesmente se oferecem ou se ofereciam a serviço da igreja e mantêm, acredito que até hoje continuam mantendo a igreja de pé com sua garra, com sua força, no serviço que elas podem oferecer plenamente e com muita beleza, participando das atividades da paróquia, coordenando comunidades, coordenando áreas, e muito bem coordenadas, diga-se de passagem, quando a área ou a comunidade era coordenada por uma mulher, por exemplo, os serviços eram bastante significativos. E não escutei sequer uma vez uma mulher em uma comunidade, as mulheres bastante ativas, reivindicando essa questão de ministério, porque o que elas fazem, acredito que planifica a vida delas na vida da igreja. Então não há uma necessidade, como diz a própria encíclica, de um certo clericalismo na vida delas, de uma ordem, diríamos assim, da ordem do sacerdócio na vida delas. E conheci muitas mulheres como ministras do batismo, e em nossa paróquia no Careiro da Várzea, por exemplo, no penúltimo ano que eu estive na paróquia, nós preparamos um grupo de 80 pessoas para o serviço da palavra, para o serviço das exéquias, para o ministério da distribuição da Sagrada Comunhão. E nesse grupo de 80 eu posso dizer que mais ou menos 90% eram mulheres engajadas, mulheres de luta, de serviço à igreja. Então, a questão que fala especialmente o número 103 da encíclica, acredito que isso é muito real, pelo menos na paróquia Nossa Senhora do Socorro do Careiro da Várzea. É um testemunho muito bonito, muito forte das mulheres na vida da igreja, onde elas se colocam a serviço, volto a repetir, nas coordenações, tomando decisões nos conselhos, seja no conselho das comunidades, ou seja no conselho paroquial. A grande voz, de fato, era a voz das mulheres. Então, para mim, a encíclica vem de encontro a esta realidade, até esclarecendo um pouco a questão de uma luta por parte de alguns, acredito muito mais dentro da estrutura da própria igreja do que propriamente uma exigência vinda dessas mulheres de luta, de garra. Então, para mim isso é muito claro, ficou muito claro na vida da paróquia onde trabalhei, na vida das igrejas locais e na arquidiocese e em Tapatiara, por onde passei. Pude ter um contato, uma vida muito tranquila, muito participativa com essas mulheres. Que Deus continue fortalecendo essas mulheres de todo o Brasil, de todo o mundo, especialmente da região da Amazônia, que leva esta igreja avante e sustenta de fato esta igreja. Que Deus continue abençoando, o Espírito Santo continue iluminando e dando garra. Foi nesse período de missão no Amazonas que tive a alegria de conhecer o grupo da Sociedade das Missões Estrangeiras, que me convidou a fazer uma experiência na missão adigente. Com permissão de Dom Moacir,
Estive com eles no primeiro momento por 1 ano e 2 meses, sendo 5 meses no Peru, 4 meses aqui no Quênia e o restante desse período convivido no grupo em Manaus, aí no Brasil. Para mim, a experiência no Peru foi bastante significativa, onde pude aprender muito, porque foi a primeira vez que saí do Brasil para morar por um período um pouco mais longo em outro país e conviver na mesma casa com várias pessoas de diferentes nacionalidades. Então, esse choque cultural dentro da própria casa já foi muito forte e especialmente no trabalho nas comunidades, na vida da paróquia, nas diversas realidades do Peru. O Peru, podemos dizer que é um país que tem 3 diferentes grandes e distintas regiões. A região da Amazônia peruana, a região das montanhas, dos Andes, uma região bastante fria, e a região de Lima, capital, que é a segunda maior cidade do mundo, construída sobre um deserto. Então foi bastante rica a minha experiência, muito intensa, não obstante também o choque cultural com a realidade ou as diversas realidades do Peru, com os seus diferentes costumes de cada região. Mas posso dizer que foi um período também muito enriquecedor, que me abriu os horizontes para a missão Adigentes. Depois de 2 anos trabalhando na Arquidiocese de Ribeirão Preto, Dom Moacir, em janeiro de 2019, me enviou para o Canadá para recomeçar a experiência de Gentes com a Sociedade das Missões Estrangeiras, onde fiz uma experiência por 5 meses, uma experiência mais de estudos, de conhecimento da realidade, conhecimento da história da SME, conhecimento do seu clero, dos padres que já estão idosos, que são recolhidos na Casa Central em Montreal. E naquela casa eu pude aprender muito com os padres que viveram e doaram toda a sua vida para a missão Adigentes, padres que chegaram a viver até quase 60 anos na missão, inteiramente vividos na missão, padres que já estão com 91 anos e continuam na missão, com mais de 60 anos de sacerdote. Então, foi uma experiência, uma riqueza muito grande para mim. Sem contar, é lógico, com a experiência do clima, da temperatura, porque jamais imaginava viver num país com temperatura até de 27 graus negativos, com gelo, com neve para todo lado, tendo que levantar cedo para estudar todos os dias e em meio à neve, em meio ao gelo. Foi de fato uma experiência difícil, mas ao mesmo tempo também profunda, rica e gratificante. Saí do Brasil, num país cristão, para fazer uma experiência num país secularizado que já foi um dia cristão. O Canadá hoje se tornou um país que necessita urgentemente de missionários. Um país que ofereceu tantos missionários para a igreja, hoje necessita de missionários da igreja vindo de outros países. Cheguei aqui no Quênia em julho de 2019 para continuar com o estudo do idioma e também participar do período formativo no Centro de Formação das Missões Estrangeiras, que é aqui no Quênia. Tem sido para mim também uma experiência muito boa. Tive a oportunidade de conhecer algumas outras regiões. Temos uma paróquia em Namanga, divisa com a Tanzânia, uma paróquia que é assumida pela Sociedade das Missões Estrangeiras. E fui conhecer também, passar um período de missão em uma outra região chamada Bomet,
no oeste do país, uma região bastante bela, muito verde, um povo bastante simples, pobre, mas muito rico na sua fé, na sua experiência, na sua humanidade. Também foi um período bastante rico para saber conhecer a diversidade das tribos no Quênia. O Quênia é composto por 43 tribos, cada uma tem o seu próprio dialeto. E a comunicação entre tribos e estrangeiros se estabelece através do inglês, que é imposto pelo governo, e também o Swahili, que poderíamos até dizer que seria uma língua-mãe em todo o país. Então, temos muito a aprender, temos muito a conhecer com a cultura de cada tribo, com suas tradições, tudo aquilo que sustenta a sua história de vida, a sua história humana até os dias de hoje. Fui nomeado como vice-reitor do Padre Arguete. Tem sido um desafio para mim, porque acredito que, se não todos, mas muitos da Arquidiocese sabem, a minha praia não é muito forte, a questão da estrutura do seminário. Porém, quando a gente está em missão, nós temos que assumir aquilo que nos é destinado, não podemos escolher a nossa missão, mas também está sendo uma experiência rica e estou aprendendo muito. Eu peço que vocês continuem rezando por mim. E, com certeza todos vocês continuam presentes diariamente nas minhas orações. Que Deus os abençoe a todos e a cada um. Que a graça de Deus seja sempre presente na vida de vocês, na missão de vocês. Que Nossa Senhora os proteja e os guarde e vos cubra com o seu manto sagrado. Grande e fraterno abraço a todos e cada um. Eu sou o Padre Marcos Vinícius, atualmente estou na reitoria dos seminários São José e Bom Pastor, também à frente do Conselho Missionário Diocesano, e venho partilhar com vocês da minha experiência missionária. Na história, a nossa caminhada de missão da Arquidiocese de Ribeirão Preto, nós tivemos Padre Acácio, Padre Nivaldo Gil, que a partir do ano de 2006 foram para Manaus. Eu tive a oportunidade ainda como seminarista, no ano de 2009, de ir visitar a missão. Foi uma ocasião das férias do mês de julho no seminário. Lá eu pude conhecer o trabalho missionário dos nossos padres e me encantei com tudo que tive a oportunidade de ver. Depois eu tive a oportunidade de retornar no ano de 2010, quando estava no último ano de teologia. E uma coisa que eu sempre trago comigo até os dias de hoje: ninguém ama aquilo que não conhece. E a partir destas experiências, pude, amando aquela realidade, depois retornar para fazer missão como padre. No ano de 2012, então em janeiro, eu fui para a paróquia Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos. O Padre Gil havia terminado o seu tempo de missão, estava retornando para a nossa arquidiocese. E eu então fui dar continuidade à nossa permanência lá. A realidade da paróquia Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos, no bairro da Betânia, periferia de Manaus, é uma realidade muito peculiar. Nela, nós encontramos presente uma experiência evangelizadora de algumas décadas atrás, que até hoje permanece. A paróquia é estruturada nos chamados núcleos de evangelização. Na paróquia Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos, nós temos 5 núcleos vivos que se organizam em torno dos círculos bíblicos. Cada núcleo tem uma coordenação, tem a catequese,
é uma comunidade viva. Os núcleos não têm capelas, como as comunidades que estamos acostumados a ver. As celebrações, os encontros acontecem nas casas, nas famílias. E é justamente em torno do círculo bíblico, em volta da palavra de Deus, que reúne, que é refletida, que novos agentes e novas pessoas surgem para a continuidade da caminhada paroquial, assim enriquecendo cada vez mais a caminhada naquela realidade. Eu tive a oportunidade de permanecer nessa paróquia por 5 anos. Convivi grande parte desses 5 anos com o Padre Acácio, que estava no Careiro da Várzea. O nosso trabalho era em conjunto. Eu era pároco lá em Manaus e era vigário paroquial do Padre Acácio no Careiro da Várzea. E ele, o contrário, pároco no Careiro da Várzea e vigário paroquial ali da paróquia Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos. Fazendo um trabalho missionário em conjunto, uma semana por mês eu ia para as áreas da paróquia que nós temos no interior. E o Padre Acácio tinha lá a nossa paróquia em Manaus como base, para que ele pudesse resolver as coisas que precisava na cidade, para que nós pudéssemos também ter um dia de convivência e nos encontrarmos. Sempre estávamos juntos. Tive a oportunidade nesses anos também de conviver com o Padre Cláudio, que passou pela paróquia do Careiro da Várzea, com o Padre Eulálio, que teve a oportunidade de estar conosco na paróquia na Betânia e também lá no Careiro da Várzea. Foi um tempo muito rico, em que aquela realidade se descortinou como um caminho e uma oportunidade para nós, enquanto Igreja de Ribeirão Preto, compartilharmos da caminhada daquela arquidiocese, um terreno de missão. E nós estamos lá presentes. É importante que nos inteiremos desta realidade, conhecendo o trabalho missionário que os nossos padres que hoje lá estão continuam. Depois de terminado esse tempo de missão, depois de ter dado a minha contribuição, retornei para a nossa arquidiocese. E na época, vindo embora, eu pensava, quando será que vou ter a oportunidade de regressar a Manaus? E no ano seguinte, então, Dom Moacir pediu que eu assumisse a reitoria do Seminário São José e Bom Pastor. E isso foi uma alegria, tanto no poder contribuir com a formação dos futuros padres, quanto também pelo fato de que todos os anos os seminaristas do propedêutico, que é dessa etapa de formação deste seminário, fazem uma experiência missionária no Amazonas. Eu, quando estive lá, recebi os seminaristas juntamente com o reitor. Agora, todos os anos, então, acompanho os nossos seminaristas para esta experiência. Infelizmente, neste ano, por conta da pandemia, não tivemos a oportunidade de ir até lá. No tempo, quando eu era seminarista e tive a oportunidade de conhecer a missão, não era comum os seminaristas irem para lá. Hoje, graças a Deus, faz parte da formação. Conhecer, experimentar a missão. E eu continuo dizendo, ninguém ama aquilo que não conhece. Portanto, todos nós somos convidados a fazer esta experiência. Todos nós somos missionários, seja rezando pela missão, seja conhecendo a realidade de missão, fazendo a experiência missionária, todos nós, a Arquidiocese de Ribeirão Preto, somos chamados a dar a resposta a esse chamado
a Jesus, que nos aponta a Amazônia e pede de nós essa doação, esse serviço de amor. Mês de outubro, mês das missões, mês de nos debruçarmos um pouco mais diante dessa grande realidade, vamos dizer assim, desse grande carisma, o carisma por essência, vamos dizer assim, dado à Igreja pelo Espírito Santo. Neste mês de outubro, as nossas comunidades, toda a nossa Igreja, se volta através das orações, através das reflexões, dos trabalhos de grupo de base, através de várias iniciativas, se debruça diante da realidade missionária, dessa face maravilhosa missionária da Igreja. Assim, portanto, foi me pedido um pequeno relato, testemunho do trabalho que tenho realizado, tenho feito no Carinho da Várzea, no estado do Amazonas. Espero poder contribuir com esses poucos minutos, a fim de que, quem sabe, despertando cada vez mais em cada um de nós, em todos nós, a consciência desta Igreja missionária, que precisa também, é necessário estar sempre em estado de saída. Sou o Padre Maciel. Estou há 2 anos e 9 meses em missão no Amazonas, um período bastante fecundo, tão fecundo quanto as margens do rio Amazonas, do rio Solimões, quando abaixam, quando chega a vazante, as suas margens se tornam terras fecundas para ali brotar a vida, ali brota a vida. E assim eu posso dizer e testemunhar um momento, uma experiência bastante fecunda para a comunidade, para a Igreja, sobretudo, para a minha experiência como padre e como sacerdote. A Carinho da Várzea é um município que fica entre o rio Solimões e o rio Amazonas. A sede do município, portanto, onde fica a concentração de um pequeno grupo, é uma pequena ilha. É ali que eu tenho a residência fixa. A paróquia dedicada a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela é composta por 76 comunidades. Das 76, podemos dizer que 95% delas estão ativas. São comunidades pequenas, não são comunidades grandes. Claro, umas um pouco mais, outras um pouco menos, em dimensão de participação. Porém, são comunidades assistidas pela paróquia, por mim, através de missas, celebrações, enfim, são comunidades que integram a nossa paróquia. Portanto, é um trabalho bastante desafiador, porém que traz uma alegria na alma, traz um contentamento, uma realização da vocação missionária de modo simples e inusitado. Nesta paróquia dedicada a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, podemos dizer que 90% da logística de idas e vindas para as celebrações é feita única e exclusivamente de barco, de lancha, de rabeta. Rabetas são os pequenos barcos, né? Então, o ir e vir é basicamente por meio fluvial, Agora que estamos vivendo um tempo da vazante, a dificuldade para chegar nas comunidades aumentam, são grandes dificuldades, e em algumas temos que chegar por terra, temos que andar, temos que navegar um período de tempo, depois temos que andar
na lama, porque o rio baixo cria lama, não é? Até chegar nas comunidades. E também agora é possível a gente chegar a algumas comunidades através da estrada que leva em algumas delas. Essas comunidades, posso dizer que 80% delas são comunidades ribeirinhas, comunidades que vivem à beira do rio Amazonas, do rio Solimões e em torno também dos grandes lagos que essas águas amazônicas formam para a margem interior. E diante desta realidade geográfica que eu exponho agora, posso dizer também que existe ali na vida, na prática religiosa, na dinâmica da pastoral, na dinâmica da espiritualidade, algo muito peculiar, algo muito próprio dessa nossa gente, dessa nossa terra. Esse algo peculiar, esse algo muito próprio dessa gente, é o estilo de vida, a maneira, a prática da fé, a prática da religião. São comunidades bastante exigentes e ao mesmo tempo são vivas. Vivas porque cada uma delas tem um coordenador, tem o seu vice-coordenador. Na grande maioria delas temos catequistas, ministros da palavra, da Eucaristia, esse trabalho de formação que temos debruçado, temos investido justamente na formação dos nossos líderes das comunidades, pois são eles quem fomentam a vida dessas comunidades, uma vez que com 76 comunidades, apenas um padre, somente eu fixo, o rodízio que se faz, às vezes, dá para visitar algumas comunidades, talvez uma vez por ano. Muito dificilmente dá para visitar todas 2 vezes ao ano, devido a essa variação também, da vazante, da cheia. Por isso, a Arquidiocese de Ribeirão Preto, dentro desse projeto missionário, tem enviado alguns padres com muita disposição, com muita alegria, para servir a cada 2 meses. Agora com a pandemia está interrompido esse trabalho, mas a cada 2 meses tem a presença de um padre da Arquidiocese para, não para me ajudar não, mas para fazer missão, para estar com as comunidades, para trabalhar, e tenho percebido, todos se dão de maneira integral, se dão de uma forma muito bela, muito bonita. Na exortação pós-sinodal que o Papa Francisco nos colocou em nossas mãos, intitulada o título da querida Amazônia, e ali ele coloca os seus 4 sonhos, né? Os 4 desejos ideais, sonhos de sua alma, uma Amazônia onde haja ali vários aspectos, 4 pilares, 4 sonhos. O sonho nesta Amazônia, um sonho social, um sonho cultural, o sonho ecológico e o sonho eclesial. Dentro do sonho eclesial, lá no número 91, essa exortação nos fala exatamente dessa presença dos leigos nas comunidades. A Eucaristia, como fonte e ápice da unidade da Igreja, a Eucaristia é a vida da Igreja, é ela que faz a Igreja. É a Eucaristia que reúne e une as diversidades de culturas, raças, línguas. Portanto, a Eucaristia, ela é a alma de todas as comunidades. Elas não subsistem sem a Eucaristia. Por isso a presença dos padres, a presença dos sacerdotes. E aqui a exortação vai nos lembrar que, embora seja necessário, muito importante a presença dos sacerdotes, é muito importante também investir na formação
dos líderes autóctonos, ou seja, das pessoas que ali residem. É verdade que muitos missionários, aqui vai dizer na exortação, deram e doam as suas vidas em prol do reino de Deus nas terras amazônicas. Derramam seu sangue em prol do reino de Deus. Isso é inegável. Mas isso também não pode nos fazer esquecer que é necessário essa presença das próprias pessoas que ali moram e que aqui residem. Vamos dizer assim, para que a igreja amazônica tenha um rosto amazônico, é preciso também que seus nativos ali que vivem, assumam e vivam o seu compromisso de leira comprometidos, que tenham formação espiritual, doutrinal, eclesial, a fim de que possam eles mesmos serem formados para que eles conduzam as comunidades, para que eles possam dar este rosto amazônico, muito pertinente, muito rico, esses pontos que a exortação nos coloca. A necessidade de dar esta formação, de fazer com que a igreja amazônica adquira a sua característica própria, sem excluir, sem se fechar no gueto, porém ela ter as suas características, a sua identidade com o rosto amazônico. Bonita essa expressão que se repete tantas vezes nessa exortação. E assim, portanto, para adquirir esse rosto amazônico, temos procuro também olhar e respeitar cada realidade, respeitar cada comunidade, a sua história, a sua origem, não chegando ali para impor as minhas convicções ou a minha experiência. Pelo contrário, tenho procurado aprender deles e a partir deles e com eles. Quando um exemplo muito simples, não é? Que aqui eu posso dizer, assim que eu cheguei, a gente sempre chega para uma área de missão com aquele entusiasmo, querendo fazer, realizar, como que se a gente mesmo realizasse. Antes de mim, quantas pessoas passaram, quantas pessoas trabalharam, deram suas vidas, muito mais do que pessoas. Antes que eu chegasse, o Espírito Santo já estava ali agindo e sendo o protagonista da missão. Então, com esse entusiasmo, muitas vezes querendo fazer, querendo agir, querendo inovar, diante dessa necessidade, desse ímpeto, uma ocasião, eu querendo realizar um trabalho de formação, um período, uma religião que é um pouco mais difícil acesso, e eu querendo com muita urgência, quando eu ouvia de um paroquiano de Belize, meu padre, olha, vamos devagar. Não, mas nós precisamos trabalhar. Quando eles me disseram, padre, aqui a nossa vida ela segue o ritmo do rio. Vamos ao ritmo do rio. Isso para mim já foi um sinal muito grande. E que hoje eu trago, isso repercute em tudo aquilo que eu vou fazer e planejar. Então, de saber respeitar o ritmo, de saber entrar, de saber procurar, não que eu saiba, não, de procurar fazer-se com aquela gente, com aquele povo, com esse povo, vamos dizer assim, esta é o processo de incorporação. Eu sempre digo, repito, que nós temos muitas vezes um certo romantismo missionário. Nós vamos com projetos, com planos, e esquecemos de que para entrarmos na vida dessas comunidades, nós precisamos lamear os pés. Precisamos molhar os pés na lama, ou seja, estar com eles, comer com eles, beber com eles, navegar com eles, caminhar no meio da mata com eles, enfrentar, se for o caso, até tempestades com eles. E assim é que a gente vai podendo entrar na vida deles, não
apenas para levar, mas para aprender com eles e para ajudar naquilo que podemos na formação, para que eles mesmos possam assumir essas lideranças nas comunidades. Ali com muitas necessidades, né? O tempo aqui é um pouco curto, mas para dizer a realidade social, as realidades culturais são muito exigentes. Temos assim muitas carências, e ao mesmo tempo muitas riquezas. Essas carências de vários anos, mas tudo isso se torna para nós um impulso para acreditarmos, para trabalharmos com mais fé, com mais amor, com mais intensidade. Vivemos agora, estamos no tempo da pandemia, e esse tempo da pandemia tem sido também um momento único na vida missionária, da missão, onde temos que nos fazer presentes à distância. E ali com poucos recursos que tenho, pouquíssimos recursos, também não sou muito bom, prático, não sou muito conhecedor de redes sociais, pude estar presente como? Celebrando todos os dias, tentando atingir, porque nem todas as comunidades têm internet, mas procurando atingir ali onde tem, através das celebrações diárias, através das bênçãos, das orações, enfim, fazendo-lhe presente dessa forma. Esse tempo de pandemia que está sendo bastante exigente, uma outra forma de poder estar junto, né? Eu vinha assim, logo no começo da pandemia, aquele medo, aquela insegurança que, tenho certeza que todos fomos coletivos, né? Desse medo, dessa insegurança. E vinha assim, bom, agora talvez eu possa ir para outro lugar, para minha família, para eu poder ter mais segurança. Foi aí que o Espírito Santo fez, claro, foi ele quem inspirou assim, não, mas é agora o momento de estar com a comunidade. O verdadeiro pastor, ele não foge quando vem perigo, quando vem novo, não é? Essa palavra que Jesus sempre contava. E ali dando esse passo de permanecer, de estar com as comunidades, na comunidade. Eu não pude sair para as comunidades, mas poder estar ali, de estar fisicamente, mas de estar também espiritualmente, de estar inteiro ali, vivendo com eles esse momento. Isso foi um passo decisivo eu creio, nessa maturidade missionária. E ali pude perceber e sentir tantas situações de dor, de sofrimento, de necessidade. A consequência disso, não é? Pudemos assistir com as doações que vieram de um grupo de Manaus, pudemos receber quase 120 cestas básicas, que aqui eles chamam de ranchos, né? Ou seja, cestas básicas. E assim pudemos assistir algumas famílias, porque como não tem acesso à internet, como é difícil para muitas pessoas terem o seu celular, o seu aplicativo, muitas pessoas não tiveram aquele auxílio emergencial, aquele que o governo disponibilizou. Por isso, muitas pessoas, muitas famílias com muita necessidade. E ali, né, o que fazer, como fazer. Mas a partilha entre eles foi algo assim extraordinário. E a partilha que vinha de fora, como eu disse, do grupo Magis, que é liderado pelo padre Silas, um padre jesuíta, que tem esse grupo missionário em Manaus, ele, vendo a nossa necessidade, conhecendo a nossa realidade, por 2 vezes ele nos doou algumas, no total, essas 120 cestas básicas. Nós podemos estar junto a essas famílias, levando os ranchos, com muito cuidado, tomando todos os cuidados preventivos, pegando a lancha, pegando a rabeta, onde eu ia celebrar, depois com a liberação, onde eu ia celebrar a missa, levava não somente a Eucaristia, mas levava também a comida, a farinha, o pão. Me vinha assim, é claro que a multiplicação dos pães, quando Deus faz a multiplicação, que ele
dar de si próprio, dar a sua vida, a sua alma, mas também Jesus saciava a fome. Então essas pequenas experiências assim, não são grandes não, posso dizer, mas pequenas experiências que têm feito em mim uma mudança, uma visão muito diferente daquela com a qual cheguei. Portanto, agradeço muito a Deus por esse momento. Então vocês vão poder ver através de algumas fotos que enviei, vão poder ver um pouco desta pequena experiência. Que Santa Teresinha, nossa padroeira, a padroeira das missões, que ela possa interceder por todos nós, por todas as comunidades missionárias e por todos que rezam no Brasil e no mundo todo. E que Deus, nosso Pai, possa sempre suscitar leigos e leigas, e também missionários, padres religiosas, para ali doar e dar em suas vidas. Um grande abraço e uma bênção a todos vocês. Irmãos e irmãs, então essa foi a partilha dos nossos padres, a nossa partilha da realidade de missão. Nós agradecemos aos padres que responderam a esse convite de, nessa semana missionária, nos dar a alegria de conhecer aquilo que vivenciaram, aquilo que estão vivenciando. Deus abençoe a todos na missão de cada dia. Todos somos uma missão de Deus nesta terra. A vida é missão. Saibamos sempre dar o nosso sim ao convite que o Senhor nos faz. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e respondi consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação. Cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. Diante da vida, o primeiro chamado, me ponho a pensar que a cada instante o Senhor me convida a testemunhar. O povo que chama é Deus que envia e quero servir. Respondo confiante, eis-me aqui, envia-me. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e respondi consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação. Cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. Oferto cantando a minha vida e os passos meus, minhas conquistas, dor ou alegrias nos caminhos teus. Pois sois o sentido de toda a existência, o nosso Senhor. Responder um sim ao teu chamado é prova de amor. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor.
meu ser missionário, ouvi teu chamado e respondi consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação, cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. A cada dia que passa confirmo minha vocação, é para servir com caridade o meu irmão. Missão que é vida, que frutifica, e vida é missão. Na fraternidade expressar com coragem a minha doação. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e respondi consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação, cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. A comunidade se faz sustentada na comunhão do pão da partilha, da palavra vivida que gera ação. Movidos pelo Espírito missionário do amor e perdão, evangelizando com a igreja, pois a vida é missão. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e respondi consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação, cristão batizado, na fé renovado, viver a missão.